Graça e paz a todos. A Prefeitura Municipal de Marília autorizou o retorno dos cultos presenciais na cidade, condicionado a um protocolo de medidas de segurança. Algumas igrejas já retomaram seus cultos presenciais, outras ainda não. A liderança da Igreja Metodista Livre em Marília, consciente do risco de contágio em celebrações públicas, decidiu não aderir à flexibilização outorgada pelo decreto municipal, como sinal de comprometimento com a saúde da população. Continuaremos realizando os nossos cultos online durante o mês de agosto, enquanto avaliamos o avanço da epidemia na cidade e o momento seguro para um retorno das atividades presenciais. Acreditamos que assim promoveremos a segurança de nossos membros e expressaremos o amor de Deus por toda a cidade. Vamos seguir em nosso estudo do livro do Êxodo. Faremos a leitura do capítulo 9 de Êxodo, iniciando no versículo 13, seguindo até o 21. Na passagem encontraremos a conhecida história das 10 pragas do Egito, enviadas por Deus para quebrar a resistência de Faraó, obstinado em impedir a saída dos hebreus do Egito. Vamos fazer a leitura de Êxodo, no capítulo 9, dos versículos 13 até o 21. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir, para que me adore. Pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade foi para isso que o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo, para não deixá-lo ir. Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo, todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa, morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. O tema de nossa mensagem na manhã de hoje é a surpreendente misericórdia de Deus. Uma das histórias mais espetaculares que atrai a atenção de cristãos e não cristãos é a narrativa bíblica das 10 pragas aplicadas por Deus sobre o Egito e a maneira incrível em que a nação de Israel deixou a terra de sua escravidão. Essas terríveis pragas tinham por objetivo conduzir Faraó ao arrependimento e revelar ao mundo o verdadeiro Deus. O Deus que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Faraó era o título dado ao rei, ao monarca do Egito, que se considerava verdadeiramente uma divindade. Ele resistiu em confessar os pecados de sua nação e não queria reconhecer que o Deus dos hebreus era supremo, estando o seu poder acima da nação mais poderosa que era então o Egito. Precisamos compreender que o Egito estava sendo julgado por sua crueldade e por sua idolatria grosseira. Enquanto Deus libertava a nação de Israel, ele aplicava o seu juízo sobre o Egito. Era um momento histórico de misericórdia para Israel e momento de juízo divino para o Egito. O faraó se auto-intitulava como o filho de Ra, um deus da religião dos egípcios. Além do falso deus Ra,
Os egípcios criam em um conjunto, em um panteão de outros deuses que eram tidos como os responsáveis pela vida, pela fertilidade e pela imortalidade no Egito. Os egípcios, durante o tempo que conviveram com os hebreus, tiveram a oportunidade para conhecer, honrar e temer ao Deus de Israel, o verdadeiro Deus, mas, pelo contrário, o desprezaram. Um dos objetivos das 10 pragas era revelar a grandeza, o poder e a soberania do Senhor como o único e verdadeiro Deus, em contraste com as falsas deidades egípcias. Faraó deveria reconhecer e confessar que o Deus dos hebreus era supremo e que o seu poder estava acima do rei do Egito e da nação que ele governava. Deus esclarece isto para Faraó entre a 6ª e a 7ª praga. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas, em verdade, foi para isso que eu mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, as pragas foram juízos contra os egípcios, seus deuses e sua falsa religião. Cada uma das 10 pragas foi dolorosamente literal e dirigida contra algum aspecto da falsa religião dos egípcios. As 9 primeiras pragas foram milagres naturais, no sentido de que eram catástrofes da natureza já conhecida dos egípcios. Mas, nesse confronto, elas foram potencializadas por Deus através da palavra dada por Moisés. A sua severidade e, mais do que isso, o seu aparecimento e desaparecimento pela palavra de Moisés foi o que marcou a cada uma das pragas como um milagre. Elas fizeram efeito sobre os egípcios, não apenas física e mentalmente, mas também espiritualmente. Cada praga foi dirigida contra algum fenômeno da natureza adorada pelos egípcios e de alguma forma relacionada com os seus deuses. Vejamos um breve resumo das 10 pragas. Coloque seu cajado na água. Isto é só o começo. Nosso Senhor está enviando 10 pragas para mudar o pensamento do faraó. Liberte o meu povo. Não! 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 Gafanhotos. Vem aqui, mestre! Não! A primeira praga, a água transformada em sangue. Os egípcios tributavam honras divinas ao rio Nilo e reverenciando-no como o primeiro dos seus deuses. Diziam que ele era o rival do céu, visto como regava a terra sem o auxílio de nuvens e de chuva. O fato de se tornar em sangue a água do sagrado rio Nilo durante 7 dias era uma calamidade, que foi causa de terror e consternação. A segunda praga, a praga das rãs. Na praga das rãs, foi o próprio rio sagrado um instrumento que participa ativamente do castigo, juntamente com outros dos seus deuses. As rãs eram animais sagrados para os egípcios e um dos seus ídolos tinha a cabeça de rã. A grande multiplicação de rãs fez com que um animal sagrado parecesse maligno, atormentando o povo
que lhe oferecia devoção. A terceira praga, piolhos. Na terceira praga, Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, que se tornou em piolhos, que infestaram os homens e no gado e por toda a terra do Egito. Os mágicos egípcios tentaram reproduzir tal feito, mas reconheceram a sua impotência e disseram: isto é dedo de Deus. Este foi mais um duro golpe contra a falsa religião do Egito e suas divindades. Quarta praga, moscas. Na quarta praga, enxames de moscas infestaram todo o Egito em uma nova chance para que Faraó reconhecesse o Deus verdadeiro e se arrependesse, deixando os hebreus partirem para servirem o Senhor. Um novo elemento é introduzido nessa praga: a distinção entre os egípcios e os adoradores do verdadeiro Deus. Enquanto as casas dos egípcios eram infestadas pelos enxames de moscas, os israelitas, na terra de Gósen, não foram atingidos. Quinta praga, morte dos animais. Foi anunciado com antecipação o dia em que o juízo divino cairia sobre o rebanho egípcio, em forma de pestilência sobre os animais. Novamente, há uma linha de separação entre os hebreus e os egípcios. Do rebanho de Israel, nenhum animal foi atingido, enquanto que todo o rebanho dos egípcios morreu. Sexta praga, tumores e úlceras. Até aqui, os mágicos egípcios estiveram presentes quando os milagres foram realizados. Embora tivessem reproduzido algumas falsas imitações, utilizando as ciências ocultas, nesta ocasião, dos tumores e úlceras, a praga caiu sobre eles com tamanha severidade que não podiam continuar apoiando o faraó. Em vez disso, fugiram para suas casas em busca de proteção e tratamento de suas feridas. Novamente, houve clara distinção entre os hebreus e os egípcios. Nenhum poder mágico ou sobrenatural pôde protegê-los. Sétima praga, chuva de pedra. Chuva de granizo sobre tudo nos campos, homens, animais e plantas. Foi fixado o tempo para o começo da sétima praga, essa chuva de pedras. Ela deveria cair sobre o Egito no dia seguinte, caso o faraó não liberasse os hebreus. A forte saraivada envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre os elementos naturais. Oitava praga, gafanhotos. Gafanhotos devoraram todas as árvores e plantas na terra do Egito. O faraó clamou por perdão, mas não deixou os israelitas irem. A praga dos gafanhotos destruiu toda a vegetação que havia sobrado da devastadora chuva de pedras e demonstrou que Deus tinha controle absoluto sobre todos os elementos da natureza. O juízo divino era mais uma demonstração de que a crença egípcia em deuses que eles supunham garantir abundante colheita eram falsos. Nona praga, escuridão, trevas. A escuridão cobriu a terra do Egito por 3 dias. O Egito ficou em trevas tão densas que não era possível enxergar as pessoas e essa escuridão se estendeu por 3 dias. Mas na casa dos hebreus havia luz. Como as pragas anteriores, esta desferiu um forte golpe nos deuses egípcios. Por séculos, o deus Sol tinha sido a principal divindade no Egito, e todo rei chamava a si mesmo de filho de Ra. Por ocasião da nona praga, a completa impotência dos deuses da religião egípcia estava demonstrada claramente aos seus adoradores. Ainda mais uma vez, o faraó prometeu deixar os israelitas irem, mas, obstinadamente, mudou de ideia. E a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Todo filho primogênito da terra do Egito morreu,
Este golpe caiu sobre os primogênitos dos homens e dos animais. Deus não desejava exterminar os egípcios e o seu gado, mas apenas convencê-los de que a oposição ao seu propósito para Israel não seria mais tolerada. A morte dos primogênitos causou o maior vexame para a religião do Egito. O faraó, finalmente derrotado, deixou os israelitas partirem. O texto que nós lemos em Êxodo 9, dos versos 13 ao 21, marcava o começo da 7ª praga. A 7ª praga deveria cair sobre o Egito no dia seguinte, caso o faraó não se arrependesse e não deixasse os hebreus saírem. Esse período de tempo determinado testificaria ao rei que Deus é o único Senhor, o Criador da terra e dos céus, e que toda a natureza está sujeita ao seu poder. A idolatria egípcia era abominável diante de Deus. Mas, mesmo em meio ao castigo, Deus mostrou misericórdia, advertindo os egípcios de seu destino iminente e avisando-lhes que protegessem a si mesmos e suas propriedades. É preciso notar o seguinte aqui, queridos. Se o faraó e os seus servos tivessem aceitado o aviso dado de maneira tão misericordiosa, a vida de homens e de animais teria sido poupada. Mas o aviso não foi considerado e assim houve grandes perdas. O versículo 20 do texto que lemos insinua que alguns egípcios haviam aprendido a temer a Deus. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Versículo 21. Esses servos que temeram a palavra do Senhor, talvez ainda não o conhecessem como o único Deus verdadeiro, mas apenas como alguém a quem deviam respeitar. Isso nos faz lembrar de Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã e grande é a tua fidelidade. As pragas do Egito estão registradas para a história por toda a posteridade. São avisos claros e inequívocos de que Deus é grande no seu poder e na sua autoridade. E quando Deus quer fazer algo, nada pode impedi-lo. Para o povo de Deus, para aqueles que temem a Deus, as 10 pragas funcionam como um grande aviso do grande poder do Deus que nós servimos. Se você enfrenta alguma dificuldade, algum problema, algum desafio gigantesco, devemos olhar para as 10 pragas, reconhecendo o poder, a grandeza e a autoridade do Deus a quem servimos. Para nós, grande é a fidelidade de Deus. Mas as 10 pragas também funcionam como um aviso para aqueles que desprezam o juízo de Deus. A nação egípcia estava debaixo de julgamento. E esse julgamento mostra o julgamento que virá sobre todo o homem, sobre toda a nação, sobre tudo aquilo que os homens fizeram ou praticaram. Então, Deus demonstrou o seu juízo para os egípcios, mas ao mesmo tempo ele oferecia a sua graça, oferecia uma oportunidade de mudança. As 10 pragas funcionavam também dando a oportunidade que os egípcios se arrependessem, alcançassem o arrependimento e mudassem de atitude. Daqui a alguns minutos nós vamos celebrar
a ceia do Senhor, um momento sempre muito importante na vida do cristão, quando nós devemos olhar para as nossas vidas, reconhecer os nossos pecados, buscar o arrependimento e permitir que Cristo transforme, limpe, purifique os nossos corações. Se há algo que precisa ser resolvido em nossas vidas, vamos buscar o arrependimento. Essa história das 10 pragas, uma história verídica que de fato aconteceu, elas nos recordam das misericórdias de Deus. Que no dia de hoje nós possamos olhar para as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas, sem perder de vista a grandeza e o poder do Deus a quem nós servimos. Vamos preparando os nossos corações para participar da ceia do Senhor também. Vamos orar nesse momento. Nós que reconhecemos a grandeza e o poder de Deus, pedindo que Ele abençoe as nossas casas, as nossas famílias. E aqueles que têm alguma dificuldade, um desafio grande pela frente, que você possa olhar para essa história que nós estudamos e ter a convicção da grandeza e do poder do Deus a quem servimos. Se essa causa precisa ser resolvida, olhe para o poder de Deus. Se o desafio parece grande demais, olhe para a misericórdia de Deus, a causa de não sermos consumidos. Vamos orar? Feche os teus olhos e curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos por essa palavra tão poderosa. Senhor, quando nós trazemos à memória essa história, nos recordamos dos teus grandes feitos, da tua grandeza, do teu poder, da tua autoridade, Pai. E humildemente, Senhor, o nosso coração se enche de temor. Muito obrigado, Pai. Mesmo diante desse teu grandioso poder, ó Pai, o Senhor também age com misericórdia, age com compaixão e o seu amor, Pai, é derramado sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor trabalhe em nossos corações no dia de hoje, também purificando, Pai, tirando de nós aquilo que não lhe agrada, aquilo que precisa ser ainda moldado, Senhor, de acordo com a tua santidade. Pai, purifica, Senhor, os nossos corações no dia de hoje, aumenta, Senhor, a nossa fé, nos enche, Senhor, da presença do seu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Pai, ter as nossas forças revigoradas no dia de hoje. Abençoe, Pai, as casas, abençoe as nossas famílias, abençoe o nosso trabalho, mas acima de tudo, Pai, que o nosso temor a Ti, Senhor, seja cada dia mais e mais aprofundado em nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Uma boa semana a todos, em nome de Cristo Jesus. Amém.